Os nossos temperamentos são aspectos da nossa personalidade. E quando compreendemos esses aspectos como ferramenta de autoconhecimento, nós ganhamos muito poder, ganhamos muita capacidade, tanto nas nossas dinâmicas internas como seres humanos, quanto as nossas dinâmicas individuais, quanto em relacionamentos. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Arthur Turiá, que é terapeuta e também nutricionista ayurvédico, para que a gente aprofunde mais esse universo e que para você, eu, todos nós, para que nós consigamos compreender tanto a nossa personalidade quanto os temperamentos, porque são coisas diferentes, São coisas diferentes. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente falando errado até. Já vi vários podcasts, inclusive, de gente que começa um podcast, o seu temperamento é a sua personalidade. E não é, são aspectos diferentes. Porque a nossa personalidade ela é moldada de acordo com as nossas experiências, principalmente ali no nosso primeiro setênio, dos nossos 0 aos 7 primeiros anos de vida. O temperamento a gente já nasce com ele. Você consegue perceber nitidamente em crianças de 2 anos de idade qual que é o temperamento delas. Enquanto a personalidade ela ainda está sendo formada e ela vai ser, na verdade a nossa personalidade ela só fica completa lá por volta dos 21 anos. Então a gente já tem toda uma influência do temperamento durante 21 anos moldando a nossa personalidade e aí entra no primeiro setênio, primeiro a nossa relação e interação com nossos pais. Depois, na adolescência, a gente entra, na verdade, dos 7 aos 14, a nossa interação com o nosso mundinho ali, que é a escolinha e tal. E dos 14 aos 21, aí a gente já vai para o mundo mesmo, grupos sociais, aí a gente já começa a ter tribos, né? Já começa a ter as panelinhas na escola, né? As patricinhas, os nerds, isso, aquilo, outro. Então a gente já começa essa interação com o mundo. E a nossa personalidade ela é moldada a partir disso. O temperamento não, a gente já nasce com ele. Então essa é a principal diferença. Como que a gente consegue melhorar o nosso temperamento? Porque certamente deve ter aspectos de transcendência, né? Quais são os principais temperamentos? E a gente consegue, por exemplo, se transformar e evoluir, digamos assim, dentro dessas dinâmicas? Perfeito. Primeiro, eu acho que vale explicar um pouco, trazer um conceito assim do que, são os temperamentos, né? Os temperamentos, muita gente estuda os temperamentos somente no aspecto psicológico, mental, no aspecto que se relaciona com a personalidade. Mas a teoria dos 4 humores, que é o nome original dessa teoria, remete lá à Grécia Antiga com Hipócrates, que é o pai da medicina. Né? Todo mundo que se forma na área da saúde ouve falar em Hipócrates, né? Eu escutei falar nele a primeira vez na faculdade de nutrição, né? Na verdade, a teoria dos 4 humores, ela reflete na personalidade, mas ela surge a partir de 4 fluidos que existem no nosso corpo, que é o nosso sangue, a nossa fleuma, a nossa bile amarela e a nossa bile negra. E cada um desses fluidos tem uma característica. Então o sangue, ele é quente e ele é úmido. A fleuma, ela é fria e ela é úmida. A bile amarela é quente e seca. A bile negra é fria e seca. Então, a partir dessas características, quem tem uma quantidade maior destes fluidos vai se caracterizar com aquele temperamento. Então, quem tem mais sangue vai se tornar sanguíneo. Quem tem mais fleuma vai se tornar fleumático. Quem tem mais bile amarela, colérico, e bile negra, melancólico. Então, essa é a formação, esses são os 4 temperamentos base. Trazendo assim, esse ponto que você trouxe, eu acho que é bem legal, que é sobre, será que a gente tem como mudar nosso temperamento? A gente tem como é que é isso, né? É igual um signo, como é que é isso? Uma vez eu até vi no Instagram uma galera falando assim, né? O temperamento parece que é o signo dos católicos, né? Porque se estuda muito os temperamentos dentro da igreja, né? E, na verdade, o estudo da parte da personalidade do temperamento, ele existe justamente para a gente entender quais são as sombras dele e superar elas. Não é só para você estar dizendo, eu sou colérico, eu sou melancólico. É justamente para você entender os aspectos negativos desse temperamento e sobrepor eles, e na verdade conseguir transcender eles, né? E aí isso se dá no processo de amadurecimento do temperamento. Né? Esse é o objetivo da gente saber o temperamento, na verdade, é para poder entender o que é que a gente precisa mudar nele. Só que não tem como você mudar de temperamento. Você nasceu sanguínea, você nasceu melancólica, você nasceu colérica, você vai morrer naquele temperamento. Mas você pode amadurecer nele. Então, por exemplo, eu fiquei com uma dúvida aqui agora, trazendo essa perspectiva de você nasce e você termina a sua vida com esse temperamento. Por exemplo, uma pessoa que é definida como colérica, como ela é na vida, nas atividades diárias, nos relacionamentos, como que é essa pessoa? Tá. Então aí, ó, essa é uma parte bem legal
que é, para a gente entender a personalidade, a gente tem que entender dois aspectos, né, do temperamento, que é a umidade e a secura desse temperamento. Então, a gente tem uma matriz, uma cruzinha que a gente separa, em que em cima a gente tem o calor, ou seja, quanto mais em cima, mais quente, quanto mais para baixo, mais frio. Para um lado a gente vai ter os temperamentos secos, para o outro lado a gente tem os temperamentos úmidos, né? E aí o que acontece? Os temperamentos quentes, eles têm reações rápidas. Então é aquela pessoa que, tipo assim, você tá no meio da rua, alguém esbarrou em você, a pessoa vai te xingar. Ah, fala da mãe, o que é que você tá fazendo? Tá maluco? Tá doido? Os temperamentos frios, não. É a pessoa que esbarrou em tu e tu vai ficar pensando, nossa, aquele filho da mãe bateu em mim, mas tu não verbaliza, você não externaliza. Os temperamentos frios, eles demoram a processar o que acontece. Os temperamentos quentes, não, eles externalizam na hora. E essa é outra característica. Os temperamentos quentes, eles são extrovertidos, então eles precisam externalizar os sentimentos. Os outros, os frios, eles precisam internalizar para digerir o que eles estão sentindo. Essa é a primeira característica. Segunda característica é a umidade. Então, o que é que se dá a umidade? Por exemplo, a água é úmida. Se a gente tenta colocar algo na água que é úmida, tipo assim, vai passar pela água, mas não deixa a água marcada. A água não fica marcada, porque ela é úmida, ela é fluida. Então, da mesma forma, os temperamentos. Os que são úmidos, eles não ficam marcados. Então, por exemplo, os temperamentos secos, que são o colérico e o melancólico. Quando um colérico ou um melancólico passa por um término de namoro, por exemplo, ele vai passar muito tempo digerindo aquele término de namoro para poder realmente dizer, ah, não, ok, tô bem, agora tô em paz. Enquanto que os sanguíneos e fleumáticos não, principalmente os fleumáticos, que são o temperamento que se relaciona com o elemento água, eles são muito fluidos. Então, ele não fica marcado. É aquela pessoa que, tipo assim, os fleumáticos são bem engraçados, né? Tem uma frase que caracteriza cada temperamento, né? O fleumático é o pois é, né? Como assim? Sabe quando você vai desabafar com um amigo assim, aí você começa a falar, ai não, porque aquele boy me traiu, terminou comigo, me deu um pé na bunda, não sei o que. Aí tua amiga faz, pois é, né? E termina por aí a frase dela, é só isso, pois é, né? Por quê? Porque ela é fleumática, ela é água, ela não fica marcada, aquilo não ressoa nela. Diferente de uma colérica, de uma sanguínea, que ela vai sentir, ela vai, entende? Então, essas são as principais características. É o tempo de reação, na verdade, a velocidade de reação e o tempo de permanência. Então, o que é que acontece? Características de cada um. O melancólico, ele é representado simbolicamente pela terra. Então, ele é frio e seco. Então, ele fica muito mais marcado do que todos os outros. Um melancólico, se você xinga ele vai ficar semanas processando aquilo dali. Às vezes, uma coisa simples que você fala para o melancólico, ele fica vários dias pensando naquilo. E ele é muito analítico, ele é muito perfeccionista, porque ele é terra, então tudo para ele é quadradinho, assim, tem que ser assim, tem que ser organizado. É tipo assim, uma parede de tijolos, assim, tem que ser tudo organizadinho, bonitinho. Se mexer na minha rotina, eu fico maluco. Né? Então o melancólico é bem... Ele definiu a minha infância agora. Quando eu saía da rotina, eu ficava assim, caraca, nada vai dar certo. Quando eu era pequena, isso é muito verdade. Realmente. Pois é, temos um grande sinal aí de melancólico, né? Eu também sou melancólico, né? E aqui eu quero ressaltar uma coisa aqui em defesa de todos os melancólicos. Eu vou até olhar para a câmera para falar isso daqui, que muita gente acha que o temperamento melancólico é ruim, porque a gente associa essa palavra, né, à melancolia, à tristeza, e não tem nada a ver. Né? O temperamento melancólico, ele tem sim uma tendência a ser mais negativo, a ser mais autocrítico, mais rigoroso, mas isso não quer dizer que você vai ser deprimido porque você é melancólico. Pô, eu sou melancólico, eu sou feliz. Né? Então, na verdade, aí entra no que a gente falou, de você aprender a transcender a sombra. Se a sombra do melancólico é ser mais negativo, mais crítico, mais rígido, então ele tem que aprender a ser mais flexível, mais leve, mais alegre, se sentir mais feliz com a vida mesmo, né? Então essas são as características do melancólico. Claro que dá para fazer uma aula sobre cada temperamento, é um tema muito extenso, né? E até assim, é difícil se caracterizar com cada temperamento se você não entende todas as nuances de cada um dele, né? Porque uma característica isolada, por exemplo, eu sou organizado, será que eu sou melancólico? Não, você pode ser um sanguíneo que aprendeu a ser organizado. Eu sou melancólico e eu sou extremamente comunicativo. Mas como assim? O melancólico ele não era introvertido? Mas eu trabalho com comunicação, eu desenvolvi essa habilidade, não é meu estado natural. Né? Então, esse é o primeiro temperamento, melancólico. Depois a gente vai ter, seguindo ainda
Ali nos temperamentos secos, a gente tem o colérico, que ele é seco, só que ele é quente. Esse é muito famoso, gente. Podem ver. Quem fala de temperamentos, por isso que a minha pergunta inicial foi justamente com relação a esse temperamento. Porque todo mundo, o que o Tiri falou é bem importante de a gente aceitar o nosso temperamento, né? Tem preferência por ser colérico, apesar de que tem os contrapontos. Quem é colérico bate no peito e diz, eu sou colérico. É verdade, é verdade. É verdade, inclusive, eu percebo que existe uma dor nos melancólicos, que o temperamento que menos se aceita é o melancólico. E muitos querem ser coléricos, justamente porque o colérico, ele é quente, ele é expansivo, ele é rápido, ele é líder natural, ele toma iniciativa, ele faz as coisas. O colérico é aquele que, tipo assim, a mãe colérica, como é que é a mãe colérica? É aquela que passa, menino, vai lavar a louça. Passou 2 minutos, tu tava se levantando, botando o celular pra carregar, a tua mãe já tá na cozinha, já tá lavando a louça. Quando você passar, ela ainda vai dizer, ninguém faz nada nessa casa, eu tenho que fazer tudo sozinho. Pronto, essa é a colérica. Alguém aí vai se identificar. Se identificou com isso daí. Então, qual que é o desafio do colérico? É aprender também a... Peraí, tá, eu pedi pra pessoa lavar a louça, deixa eu esperar 5 minutos que ela vai lavar a louça, né? Não precisa ser tudo no meu tempo, do jeito que eu quero, só porque eu mandei a pessoa fazer, não vai ser do jeito que eu quero que ela faça. Então, o colérico ele é muito bom, por exemplo, em cargos de liderança, porque ele é muito bom em tomar a frente, tanto que, simbolicamente, o colérico é o fogo. E a gente define o colérico como a tocha que ilumina, que guia, né? Então, por exemplo, você entrou numa caverna, o colérico ele vai ser o primeiro que vai tomar as decisões e vai dizer, a gente tem que ir por aqui para poder sair. Se der tudo errado, ele ainda vai botar a culpa em outra pessoa, né? Eu disse que era por aqui, mas você falou que não era e você não insistiu, então a culpa é sua. O colérico é desse jeito, né? E é muito bom ter coléricos, principalmente a gente que é melancólico, a gente precisa conviver com coléricos, porque eles estimulam que a gente tome iniciativa, que a gente vá lá e resolva, que a gente não fique só pensando. Só que, em contrapartida, os coléricos eles têm uma tendência a serem chamados, enquanto a gente tem uma tendência de ser chamado de chato, de reclamão, né, de lento, os coléricos têm uma tendência de serem chamados de arrogante, de grosseiros, né, de mandões, de querer que todo mundo faça tudo e não faz nada por ninguém, né? Então tem que se olhar para esse lado também. Né? Não sei se conhece alguém assim, se identifica com alguém assim. Conheço, certamente. E a mãe que lava a louça e 5 minutos, parece a minha mãe. Não é culpa minha isso aí, tá? Não tem nada a ver com isso. Não. Dona Silvia, assista esse episódio mais de uma vez. Então, ainda seguindo aqui na matriz, né, nos temperamentos quentes, a gente vai ter também o sanguíneo. O sanguíneo, ele também é quente, assim como o colérico, só que ele é úmido, ele não é seco. Ou seja, o colérico, assim como o melancólico, se você xinga o colérico, ele vai lembrar daquilo por muito tempo. Só que qual a diferença? Tu xinga o colérico, ele vai te devolver na hora. Tu xinga o melancólico, ele vai ficar 15 dias pensando naquilo para te xingar 15 dias depois. Né? O colérico não, ele te responde na hora. Já o sanguíneo, tu xinga o sanguíneo na hora, ele responde na hora. Só que daqui a pouco ele já nem lembra mais, já passou, já foi. Porque o sanguíneo é o ar. Né? E ele é úmido, o ar é úmido, ele é fluido. Né? Você tenta pegar o ar, como é que você prende o ar? Não tem como prender o ar. Né? Então o ar ele é expansivo. E o ar está muito associado com a criatividade, com o movimento, com a comunicação. Normalmente você vê uma pessoa que chega no ambiente, não conhece ninguém, já começou a falar, a pessoa começa a falar com todo mundo, já é amigo de todo mundo nos primeiros 5 minutos. Normalmente essa pessoa é sanguínea. Normalmente, né? Então os sanguíneos são muito bons em comunicação, eles são muito bons em áreas que exijam criatividade, porque eles são muito bons em trazer inovação, porque o ar ele é esse movimento. Em contrapartida, eles precisam ser mais organizados, porque como eles são o ar e eles não se prendem a muitas coisas, eles têm dificuldade com agenda, eles têm dificuldade em lembrar de coisas importantes muitas vezes, e dependendo até da classificação desse sanguíneo, ele pode até se comunicar muito, mas ele tem uma dificuldade em se comunicar, em se expressar de uma forma coesa, porque ele é ar, então ele expande demais, às vezes daqui a pouco ninguém entende mais nada que ele está falando. Né? Então, o sanguíneo, uma coisa que é interessante, cada temperamento ele é representado também por uma estação. O sanguíneo seria representado pela primavera, enquanto o colérico é o verão, o melancólico o outono. E aí só resta o inverno, que é o fleumático. Né? Então, os sanguíneos são isso, né? Que são os expansivos, criativos, alegres. Os sanguíneos trazem alegria pro rolê, assim, né? É muito bom ter um... Se for um rolê só de colérico e melancólico, vai ser um rolê chato.
Porque o melancólico vai ficar querendo organizar tudo, o colérico vai ficar querendo mandar em todo mundo e fica só isso e ninguém se diverte. Né? Um querendo ter resultado, o outro querendo organizar tudo e um pensando muito, o outro falando muito e ninguém se diverte. Então tem que ter uns sanguíneos para trazer uma alegria ali, uma diversão também. Eles são os responsáveis, então, talvez pela leveza, justamente, que seria a leveza do ar, e o maior desafio seria a organização, ou seja, essa concretização das coisas, eu entendi bem? Isso, Tá, isso. perfeito. Porque muitas vezes, eles são, é engraçado, porque eles são opostos do melancólico. Qual que é a diferença? O sanguíneo ele é muito criativo, ele é muito expansivo e ele tem uma facilidade em começar coisas novas, só que como ele é ar e ele não fica preso a nada, ele tem dificuldade de terminar. Então ele começa tudo, mas ele não termina nada. Diferente do melancólico. O melancólico ele também pensa muito e ele também é muito criativo, porque ele é a terra e a terra é extremamente fértil, só que a terra é lenta. Tu planta uma sementinha e demora, e tem que regar o solo, e tem que adubar. Para aquilo ali nascer demora um tempo, né? Então a grande dificuldade dos melancólicos, dos sanguíneos, desculpa, é isso, é conseguir ser mais organizado, começar e terminar. Então o sanguíneo é aquele que você vai pedir para ele pegar um copo d'água, ele vai sair para pegar o copo d'água, ele vai fazer 50 coisas no rolê e ele vai voltar sem o copo d'água 4 horas depois. Esse é o sanguíneo. Né? Então, se você conhece alguém aqui, já se identificou. Manda para essa pessoa. Já manda para essa pessoa aí. Perfeito. Temos mais um temperamento. Isso, que é o fleumático. O fleumático, ele é o temperamento que muitas vezes ele acaba sofrendo um pouco mais com os outros, porque os outros acabam cobrando muito dos fleumáticos. Por quê? Porque o fleumático é água. E a água, ela se move na fluidez. A água, se você bota uma pedra no caminho da água, a água vai dar a volta, ela não quer saber de empurrar a pedra, né? Ela vai dar a volta e a pedra que resolve o problema dela, não é problema meu, né? Então o fleumático, eles são pessoas mais calmas, mais analíticas, mais frias, mais lentas também. Então, por exemplo, numa situação de estresse, por exemplo, para trabalhar com um médico cirurgião, por exemplo, fleumático vai ser muito mais eficaz do que um colérico, que pode se estressar com muita facilidade. Mas, por exemplo, um médico de um pronto-socorro que precisa tomar decisões muito rápidas, esse é legal que seja um colérico. Né? Então, o fleumático ele é muito bom para lidar, por exemplo, na área profissional, com o setor de RH, com psicologia, com terapias, porque o fleumático ele vai saber escutar. Eu conheço, tem uma amiga que trabalha no mesmo time de vendas que eu, e ela vende muito, e ela é super fleumática. E um dia desse eu perguntei para ela, amiga, qual o segredo de vender tanto assim sendo fleumática, né? E aí a colérica do time foi que respondeu, é porque ela tem muita paciência para escutar todo mundo. Ela fica aqui, ó, 2 horas na ligação. Ah, é porque meu filho não sei o que, meu marido que não sei. Eu sou melancólico, eu não tenho paciência. O melancólico não é paciente, né? Ele é lento, mas ele não é paciente, ele é impaciente, ele quer as coisas logo, assim, ele já quer se livrar. Os coléricos, pior ainda, né? Vai tentar desabafar com o colérico, assim, você levou um pé na bunda e foi desabafar com o colérico. Ah, é porque não sei o que ele me deu. Mas eu te avisei, eu te falei que ele não prestava. A culpa é tua, a responsável pronto. Esse é o colérico. Eu tenho muito essa percepção dos coléricos, que é do que eu te avisei, tu não me ouviu. Do tipo assim, é como se fosse uma sabedoria suprema, né? E os melancólicos, de não ter tanta paciência, é muito do tipo, o que eu posso fazer com isso? O que isso vai mudar na minha vida ou na tua? Então, deixa isso passar, talvez, né? Eu tenho essa percepção, assim, agora trazendo, mas isso de, ai, deixa pra lá, tá tudo bem. Mas, sim, continue. É que os melancólicos, como eles são muito secos e tudo marca eles muito profundamente, se não valer a pena aquela marca, eu nem entro. Porque eu vou ficar marcado com aquilo, independente da situação. Aí eu vou passar 3 horas no... E o melancólico ele é muito ligado com o tempo. Então, se eu tô perdendo, porque ele é organização, ele é a terra, é tudo quadradinho, tá tudo cronometrado. Então, eu vou terminar a gravação, eu tenho outra coisa pra fazer, já estamos aqui, não sei quantos minutos, 20 minutos aqui, eu tenho daqui. Então, o melancólico é assim, eu não quero perder tempo. Então, se tu tá falando só besteira e tá gastando meu tempo, tá bom, acabou a ligação, é nóis, tamo junto. Se é o fleumático, não. O fleumático ele escuta, ele é paciente, ele sabe ouvir. Qual que é a dificuldade do fleumático? Eu vejo que são principalmente 3 dificuldades. A primeira delas é essa introversão, assim como o melancólico, isso é uma dificuldade incomum. Então, por exemplo, os fleumáticos e os melancólicos, eles chegam num ambiente que eles não conhecem ninguém e eles vão ter uma dificuldade em interagir, né, se não houver um estímulo externo.
Isso se eles não tiverem amadurecido o temperamento deles. Isso não tem a ver com timidez, tá? Coléricos e sanguíneos podem ser tímidos, mas eu estou dizendo em relação ao tempo que a pessoa precisa digerir aquele ambiente para poder interagir. Mas principalmente, quais são os problemas dos fleumáticos? Muitas vezes, por eles não ficarem marcados, então eles são taxados de indiferentes. Nossa, amiga, mas eu desabafei com você e você não falou nada. Então, parece que eles são, assim, são egoístas, né? Eles não se comovem com a dor do outro. Mas é porque eles não ficam marcados. Se tu enfiar um lápis aqui na água e tirar, a água continua sendo a mesma água. Ela não se mexe, não muda nada. Né? E mesmo que você esprema um limão, vai ficar o gosto do limão, mas ainda assim não é uma mudança muito drástica. Diferente da terra, que se você enfiar na terra, vai marcar a terra. O fogo, se você botar o lápis no fogo, o lápis pega fogo, né? Então, o problema é do lápis. Ele entrou aqui porque ele quis, eu não chamei ele, né? Então esse é um dos grandes problemas dos fleumáticos. E o outro também é que justamente por ser água, eles acabam sendo muito lentos. Então existe uma dificuldade natural dos coléricos lidarem com os fleumáticos. Os coléricos têm uma tendência de colocar muita pressão nos fleumáticos para eles fazerem logo as coisas, e o fleumático diz assim, é no meu tempo. Só que a gente tem que entender que nem tudo é no nosso tempo. Tem coisa que tem tempo e tem que ser feita naquele tempo, né? Então, é basicamente isso. Só que existem muitas outras nuances, né? Isso é um básico. Sim. Compreendendo, então, esses fatores de que a gente vem de uma forma que é imutável o nosso temperamento, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente compreende, a partir do autoconhecimento, o nosso próprio e o dos demais, como a gente pode criar esses mecanismos para acelerar o nosso desenvolvimento? Tem alguma ferramenta? Primeiro passo, acredito aqui, como quem nunca entrou em contato com esse tipo de conteúdo pode identificar o seu temperamento? Tem algum teste ou alguma analogia, acredito que na infância, não sei, né, de se perceber? E 2, como que a pessoa consegue se modificar? Como que ela olha para a vida e compreende o temperamento, digamos assim, ferramentas práticas? Tá, primeiro sobre como identificar. É uma coisa muito importante. Tenham cuidado com testes que vocês vão encontrar no Google, por exemplo. Porque tem muitos testes que são extremamente superficiais. E eles vão dar que o teu temperamento, por exemplo, é colérico-fleumático. Só que é impossível você ser colérico-fleumático. Porque dentro dessa matriz que eu falei, você tem como ter aspectos de outro temperamento, só que somente dos temperamentos ao lado. O colérico e o fleumático estão em lados opostos, assim como o melancólico e o sanguíneo. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, você é melancólica, mas você fala como uma sanguínea. Ah, você deve ser uma melancólica com sanguínea, né? Isso não existe. Isso não existe. Você desenvolveu uma característica daquele outro temperamento, mas não quer dizer que você seja uma parte daquele temperamento. Existem 12 nuances dos temperamentos, que são o melancólico, ele pode ser o melancólico terra, pedra ou argila, o colérico pode ser fogo, faísca ou brasa, o sanguíneo vento, ar ou brisa e o fleumático água, gelo ou vapor. Essas são as 12 variações, né, que se aproximam mais dos outros temperamentos. Como é que você pode fazer para descobrir? Tá? Eu tenho um teste que eu fiz, inclusive analisando vários outros testes, e eu peguei uma média geral de algumas coisas que eu peguei que eu considero relevantes para se identificar o temperamento. E é um teste muito simples, simplesmente são 10 respostas no formulário que você tem que preencher. Tem lá no meu Instagram esse formulário. E aí, para quem quer aprender mais a fundo, aí de fato eu posso deixar até alguns livros de recomendação, mas se precisa estudar os temperamentos. Por quê? A gente vai percebendo que tem características de cada um que se moldam junto com a personalidade. Então, por exemplo, aquilo que a gente falou, você é melancólico, eu sou melancólico. Só que eu sou um melancólico agitado. Eu não sou um melancólico... Eu gosto do meu tempo de paz e de silêncio. Eu gosto de ficar em silêncio. Eu preciso de silêncio. Se eu chego num ambiente que está muito barulho, eu tenho um tempo de tolerância naquele ambiente. Mas eu não sou parado. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou extremamente agitado. Mas por quê? Porque eu convivo com muitos coléricos, muito sanguíneos. Então isso me estimula a desenvolver uma característica que não é tão natural minha. Né? Então, primeira coisa é identificar qual é o seu temperamento. Identificando qual que é o seu temperamento, você tem que entender quais são as sombras daquele temperamento. Então, o melancólico ele tende a ser mais orgulhoso, mais rancoroso, mais apegado, ele tende a ficar muito tempo na mágoa, a ser muito pessimista, a não acreditar. É tipo assim, no rolê,
Vou dar um exemplo assim do rolê, tá? No rolê, no rolê, vamos dizer que os 4 temperamentos decidiram dar Melancólico no rolê. Não, os 4 juntos, vamos começar os 4 juntos. Aí já começa assim, grupo de WhatsApp, vamos dizer que tem um grupo de WhatsApp com os 4 temperamentos. O colérico é o que vai dizer, galera, vamos no rolê, o rolê é cinema. Ele já diz qual é o rolê. Ele não colocou, vocês querem ir pra onde? Não, o rolê é cinema. Bora, quem vai. Quem não vai, de boa. Aí o sanguíneo já é o primeiro, topo. Já tá lá, o sanguíneo já tá no cinema. Quando o colérico manda mensagem, o sanguíneo já foi lá. Porque o sanguíneo é essa expansão, ele é do rolê, né? O melancólico é aquele que vai dizer, tá, qual a hora do filme, que horas a gente tem que chegar, quem vai comprar comida, quem vai chegar para comprar os ingressos. O fleumático é aquele que vai chegar atrasado e ainda vai dizer, vocês não compraram pipoca para mim, não? Tipo assim, esse é o quadro geral. Aí vamos dizer que no meio do rolê, os 4 temperamentos entraram numa briga. Naturalmente, quem puxou a briga foi o colérico. O colérico entrou na briga. O sanguíneo tá ali comendo pipoca, assistindo a briga. Meu Deus do céu, cara, tu vai deixar assim mesmo? Não, velho, tu não pode deixar assim. Pelo amor de Deus, o cara te xingou. Tu vai deixar desse jeito, não vai fazer nada. O melancólico já tá, meu Deus do céu, vou ter que chamar a polícia, meu Deus, vou ter que chamar a ambulância, o cara vai sair machucado. Jesus, caramba, o fleumático já saiu correndo, já tá chorando, escondido. Meu Deus, a briga não faz isso, né? Então, assim, o que é que eu quero dizer com tudo isso, com essa brincadeira, né? Os coléricos, eles precisam aprender que nem tudo é do jeito que eles querem que seja, nem tudo é do jeito que eles vão mandar que seja, nem tudo é no tempo que eles querem, porque eles querem que tudo seja rápido e tudo se resolva assim. Mas não é assim. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu jeito de lidar. E, por exemplo, os coléricos acabam muitas vezes sendo muito grosseiros e eles acham que eles... Não, eu tô só falando a verdade, eu tô só sendo sincero. Só que às vezes essa sinceridade se confunde com sincericídio, né? E a gente não pode passar... Existe um limite do que é saudável da gente falar pro outro, né? Então, então, atividades práticas para um colérico se desenvolver. Atividades que vão acalmar ele. Meditação, yoga, talvez até um Muay Thai para ele descarregar essa raiva toda. E exercer atividades que ele sabe que ele vai ser naturalmente bom. Então, cargos de liderança, cargos de decisão, que ele possa tomar decisão, ele vai estar bem nesse ambiente. E ter ambientes onde ele possa se sentir seguro para falar sem ter que explodir nas outras pessoas. Então, o colérico ele precisa aprender a canalizar esse fogo dele. Ele precisa canalizar esse fogo, né? Já o sanguíneo, ele também precisa da meditação. Todos eles precisam da meditação. Todos nós, gente, é uma ferramenta incrível. A meditação para o sanguíneo serve para que o sanguíneo consiga estar mais aqui no presente, estar mais aqui no agora, porque a mente do sanguíneo aqui é 1000 coisas ao mesmo tempo, ele está pensando aqui, já está pensando ali, né? E tem coisa, e assim, só que não é uma coisa de programação como o melancólico, ele está extremamente criativo, extremamente dinâmico, e ele precisa aprender a estar presente aqui e agora. Porque, pô, se a Esther me pediu água, porque ela tá com sede, se ela não pode sair, eu tenho que ir ali, eu tenho que pegar água, e não posso simplesmente me levantar e fazer 1000 outras coisas e esquecer que ela precisa da água, né? O sanguíneo me parece muito conectado com o software do universo, né? Do tipo assim, tá todos os códigos fonte ali, ele quer acessar todos para criar novos arquivos. É tipo isso, né? Já os fleumáticos têm aquilo que eu falei, né? Aprender a, às vezes, expressar um pouco mais do que eles estão sentindo, porque os fleumáticos sentem. Eles não sentem tanto quanto os outros, mas eles sentem. Só que muitas vezes eles não expressam, porque para ele tá sentindo, mas meio que tanto faz, é isso aí mesmo, assim. Ah, beleza, te deu o pé na bunda, mas fazer o quê, né? Se eu não falar alguma coisa, vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada, né? Então ele fica aqui, tô te ouvindo, eu estou aqui. Só que às vezes ele precisa falar sobre o que ele sente. Ele precisa dizer. E não quer dizer que o fleumático seja sempre calmo também. Ele também pode se estressar, ele também pode ser. A água também pode virar um tsunami, né? Então, já o melancólico, ele precisa ser menos perfeccionista, né? Ele precisa ser mais proativo, pensar menos e agir mais, né? Um grande defeito dos melancólicos é achar que eles precisam ser extremamente bons naquilo que eles querem começar a fazer. O colérico é aquele que vai, eu quero começar a pintar. Ele vai pegar uma tinta, ele vai pintar. Ele nunca fez uma aula, ele não está nem aí. O melancólico, ele quer fazer uma faculdade, pós-graduação em arte clássica para fazer a primeira pintura dele. E não é assim, né? E já os fleumáticos, os sanguíneos, eles têm essa dificuldade em terminar as coisas.
como eu tinha falado antes. Então, o sanguíneo ele precisa de organização, precisa de agenda, precisa de compromisso, que é uma das dificuldades do sanguíneo. Ele marca 5 compromissos na mesma hora, porque ele esquece que ele marcou, e ele não quer dizer não, porque ele quer ser legal, ele é o gente boa, ele quer agradar todo mundo, né? Então ele tem essa dificuldade. E já o fleumático ele tem essa necessidade de aprender a se expressar mais, de não achar que também tudo é no tempo dele, tudo pode ser devagar, né? E tudo pode ser na minha calma, tem coisa que precisa ser resolvida na agilidade mesmo, né? Então isso é um geral, né? Isso é um ponto bem importante de se observar, porque também tem um respeito com o próprio temperamento, né? Eu acho que quando a gente entra em contato com essas ferramentas de autoconhecimento, a gente também precisa entender que a gente tem que se respeitar, né? Então, qual seria... Eu já fiz... A pergunta anterior que eu fiz sobre o teste dos temperamentos veio justamente porque eu fiz o teu teste e ele foi realmente muito fiel. Quando a gente tem a coerência de agir com integridade com quem somos, a resposta ela veio muito fiel. E na internet a gente vê muitos casos de que aquele algoritmo, ou talvez aquela condução para a identificação do temperamento, ele não seja tão precisa. Então, quem sentir, faça, procure o Arthur Turiá para fazer esse teste de temperamento. E ainda trazendo a perspectiva da responsabilidade e do respeito com nós mesmos, qual seria a tua analogia como um conselho para que as pessoas observem quem são e como elas podem, de fato, na vida cotidiana, com os relacionamentos, trazer isso à tona? Digamos assim, um recado final de tudo o que nós conversamos até aqui, para que elas possam fluir nesses processos que são de conhecimento e de transcendência. Tá, o primeiro ponto, assim, sobre essa questão do teste, você tinha falado antes ali, e eu vou reforçar que qual que é o ponto mais importante? Quando você vai fazer esse teste, muitas vezes as pessoas fazem o teste baseado em como elas são agora. Só que à medida que a gente vai envelhecendo e amadurecendo, a gente, de uma forma natural, a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu antes de saber que eu era melancólico, eu sabia que eu precisava perder minha timidez, que eu precisava ser mais extrovertido. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com vendas e eu não podia ficar no meu mundo isolado. Eu trabalho com venda, eu tenho que lidar com pessoas, né? Eu sou nutricionista, eu tenho que lidar com pessoas. Eu não posso viver no meu fantástico mundo de Bob, né, na torre do mago, né, isolado, achando... Então, naturalmente a gente vai amadurecendo e a gente já vai entendendo quais são os pontos que a gente tem que melhorar. Só que, quando a gente vai fazer o teste, justamente por isso, a gente tem que se basear na nossa infância e na nossa adolescência. Porque esses são nossos instintos naturais. Então, por exemplo, quando você for fazer o teste, né, você pensa o seguinte, você tem que pensar o seguinte: tá, diante de uma situação de estresse, eu ajo calmamente, eu penso, ou eu só reajo na hora e eu penso depois? Não é baseado em como você faz agora, é como você sempre foi. Tá? Então, esse é um ponto bem importante, porque aí você dá a sua resposta natural. E aí, há uma coisa bem importante que é, de fato, a gente entender que a gente é o que a gente é. Eu tenho uma jornada de autoconhecimento já bem longa e que eu mergulhei muito fundo no autoconhecimento depois que eu tive uma depressão muito profunda e eu tentei suicídio, né? E ali foi que começou a minha jornada mesmo. E acho que a coisa que eu mais aprendi ao longo desses anos nessa jornada é que é tudo sobre a gente reconhecer quem a gente é. Eu discordo da frase, né, que muita gente fala assim, você tem que aceitar quem você é. Eu discordo em parte dela. Você tem que aceitar uma parte de quem você é. A sua sombra, você não tem que aceitar, você tem que reconhecer e trabalhar ela. E transmutar ela. Eu acho que essa é a palavra. O processo de autoconhecimento ele é um processo de autotransmutação. Né? É isso que os alquimistas falavam lá quando diziam da pedra filosofal, em transmutar metal em ouro. Na verdade, era uma alegoria para a gente transmutar o nosso pensamento, as nossas sombras, que a gente se purifique de uma forma que a gente se torne ouro. Né? Então, esse é o grande ponto do autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma festa. O autoconhecimento é olhar para dentro de verdade e dizer, caramba, se eu apertar aqui, dói. E dói, caramba, e por que será que dói? Ah, isso aqui dói porque lá atrás, há 6, 10 anos atrás, minha mãe falou que se eu apertasse aqui ia doer, então isso aqui dói até hoje. Né? Então isso é o processo de autoconhecimento real. É se olhar, se encarar com verdade, mas não se aceitar tudo. Porque se a gente aceita a nossa sombra, não mudou nada. A gente precisa reconhecer ela.
E a partir desse reconhecimento, a gente entender o que é que pode ser modificado, o que é que pode ser melhorado. Até porque, no final das contas, a gente tem que entender que o mundo não é sobre nós. O mundo não gira ao nosso redor. Então, se a gente vive num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, a gente precisa aprender o que é que a gente tem que fazer de melhor para se relacionar melhor. Né? Então, no final das contas, é sobre isso. E os temperamentos entram como uma ferramenta de você se entender, entender como é o teu mecanismo natural de funcionamento, para a partir disso você entender suas sombras, suas potências e aí conseguir se desenvolver ainda mais. Lembrem-se, gente, a autoaceitação, ela é muito importante na jornada do autoconhecimento e também a nossa visão a longo prazo, a nossa visão nas dinâmicas de relacionamento para que a gente consiga se modificar, se perceber e evoluir. E essa ferramenta vem como um grande potencial para que a gente compreenda quem somos, compreendam as dinâmicas, enfim, para que a gente consiga florescer e trazer cada vez mais consciência para as nossas vidas. Gratidão pela tua presença aqui, foi realmente uma grande aula e continuem com a gente, pesquisem mais sobre temperamento. Para mim, no primeiro nível de consciência, assim, foi realmente transformador quando eu compreendi que na minha infância eu já era quem eu sou hoje. E com integridade, com verdade, a gente se reconhecer e, como o Arthur Turiá estava falando, temperar esse temperamento. A gente consegue trazer mais sabores, mais cores para a nossa vida, mas aceitando a nossa essência. Então, quem quiser saber mais sobre isso, pode entrar em contato com ele, com toda certeza. E também escrevam para o podcast. Gratidão! Gratidão!